Olá, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Então, chegamos hoje mais uma live de quinta-feira, né, da nossa série SST Raiz, onde nós falamos sobre temas voltados ao dia a dia do TST. Então, aqui nós falamos de forma prática, sem burocracia, como lidar com as demandas e solucionar os problemas, gerando resultados. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andressa Cortes e eu ajudo técnicos de segurança do trabalho inseguros a se tornarem profissionais desejados pelas empresas. E o tema da nossa live de hoje é: a pirâmide de Bird funciona? Eu já li alguns artigos sobre o assunto, algumas pessoas acreditando na pirâmide de Bird, mas eu já li também alguns profissionais de segurança, digamos assim, até bem conceituados, dizendo que não acreditam. Para quem não sabe o que é a pirâmide de Bird, da onde que ela surgiu, como funciona, eu vou explicar como é que é e depois eu vou dar o meu ponto de vista baseado em 13 anos de vivência e experiência na área, e experiência em investigação de acidentes e incidentes, né? Experiência na prática de uma pirâmide de Bird, vamos dizer assim. E aí eu vou dizer para vocês o que eu penso dela, né? Se eu acredito ou não. Então eu vou passar para vocês primeiro uma explicação para quem não sabe do que é e como se trata a pirâmide de Bird. Então, isso foi baseado na teoria de Heinrich. Em 1969, Frank Bird Jr. ele criou a pirâmide de Bird. Ele era engenheiro e gestor de programas de saúde e segurança do trabalho e ele desenvolveu um estudo porque ele queria mensurar e qualificar os riscos laborais dentro das empresas. Então foi aí que ele começou primeiro a fazer um estudo. Então tem inclusive aqui uma frase de Heinrich de 1931 que eu anotei aqui porque eu acho muito interessante, onde ele dizia aqui que todo acidente possui uma causa, nenhum acidente por acaso. Hoje, né, em 2024, a gente sabe, inclusive, que um acidente ele não possui nem somente uma causa, né? Normalmente, ele possui mais de uma causa, ele possui várias causas e realmente ele nunca acontece por acaso. Nada é do nada, nada de, nossa, tava tudo bem e daqui a pouco, nossa, aconteceu um acidente. Não, nunca é do nada, tá? Então, o que Bird fez? O que o Frank Bird fez? Então, ele fez uma análise de 1.700.000 casos de acidentes de trabalho. Então, não foi 5, 10 casos, né? Um caso de acidente de trabalho que ele analisou. Então, foram mais de 1 milhão de acidentes de trabalho, provenientes de 297 empresas distintas. Então, foram quase 300 empresas diferentes, de ramos diferentes, né? Com gestão diferente, com uma cultura diferente, com processos diferentes. Então, ele chegou à conclusão de que o perfil acidentário trabalhista, ele seguia a proporção de 1, 10, 30 e 60. O que isso quer dizer? Tá? Que para cada acidente sério, existem 10 acidentes menores, proporção 1 por 10, tá? E para cada acidente sério, existem então 10 menores e 30 acidentes com danos materiais, que é a proporção 1, 10, 30. E aí vai vindo a pirâmide. Quem já viu tá lembrando, né, da pirâmide. E para cada acidente sério, então existem 10 acidentes menores, 30 acidentes com danos materiais à propriedade e 600 acidentes menores ou quase acidentes. E o que são os quase acidentes? Como a gente chama também, que são os incidentes. Então, o que ele diz? Que a cada 600 incidentes ou quase acidentes, desses 600, ocorrem 30 acidentes com danos materiais. Desses 30, 10 acabam ocorrendo um acidente de menor lesão, um acidente sem afastamento, por exemplo.
E desses 10, acaba gerando um acidente com maior gravidade, um acidente com afastamento, um acidente com uma lesão permanente ou até um óbito, tá? Um acidente com uma maior gravidade. Então, o que ele nos diz? Que a cada 600 incidentes, nós vamos ter um acidente grave. E é baseando nessa pirâmide que eu falo tanto, inclusive ensino isso no mapa, lá no TCC diferenciado, enfim, ensino para os meus alunos, que esse é o motivo da gente trabalhar ali nos incidentes. Porque nós trabalharmos ali na base da pirâmide, ali nos incidentes, o que vai acontecer? Nós vamos evitar que o acidente grave, né, o acidente ali com afastamento, ele aconteça. Aí tem algumas pessoas que dizem que isso aqui não funciona. Por quê? E eu tenho até explicação, né, de por que algumas pessoas não acreditam que isso funciona, tá? Qual é o pensamento? A empresa tá lá trabalhando já há um bom tempo, sem nenhum incidente, sem nenhum acidente com dano material, sem nenhum quase acidente, sem acontecer nada. E aí, de repente, nós temos um acidente grave. Tipo, um acidente grave do nada. Então, isso acaba acontecendo o quê? Acaba desmanchando, digamos assim, a teoria de Frank Bird. A questão é, e eu vou dizer aqui na lata para vocês, de repente vocês até sabem de quem que eu estou falando. Pessoa bem conceituada até na área da segurança. Já ouvi vídeos dela falando que ela não acredita na teoria da pirâmide de Bird, justamente por isso, porque a empresa tá lá, não aconteceu nenhum incidente, né? Não aconteceu nada e do nada ele tem um acidente grave ou até fatal. Então não seguiu a hierarquia ali da pirâmide. O fato é, gente, sinceramente, eu acredito que essa pessoa, apesar do vasto conhecimento, ela não tem muita experiência não no dia a dia ali como técnico de segurança. Eu, sinceramente, duvido que um dia, alguma vez, essa pessoa trabalhou, inclusive, num chão de fábrica, algo do tipo. De repente, ela trabalhou ministrando treinamento, em consultorias, né, enfim, mas nunca teve essa experiência do dia a dia do técnico de segurança. Não é possível. Por quê? Porque o que é a minha experiência que eu tenho ali em anos, realmente ali no chão de fábrica, realmente ele acompanhando as atividades, fazendo investigação de acidentes, sabe? Hoje eu sou consultora, mas não chegando hoje como consultora ir lá e querendo fazer investigação e fazer o trabalho, não. É tu estando ali no dia a dia e tu vendo exatamente como tudo acontece. Sempre, todas as vezes que eu fui investigar um acidente ou até um incidente que só teve danos materiais ou foi um acidente leve, tanto um acidente grave, com um afastamento, alguma coisa assim, sempre eu ouvi da pessoa acidentada ou de um colega que faz a mesma função a frase: ah, uma vez isso já tinha quase acontecido. Ah, o fulano uma vez aconteceu isso, só que ele não chegou a se machucar. Então, o que acontece, gente? O acidente, ele não veio do nada. Ele não ultrapassou, simplesmente foi lá pro topo da pirâmide. Isso não acontece. Ele nunca é do nada. O que acontece é que esses quase acidentes que estão ali na base da pirâmide, eles não são relatados. E dependendo da empresa onde você trabalha, do relacionamento que você tem ali com teus colegas e com as pessoas, enfim, como é a cultura da empresa, você não fica nem sabendo. Se você tem um bom relacionamento, um bom entrosamento e tem, digamos assim, tem forma, sabe, da gente descobrir essas coisas pelos próprios colegas. É uma das coisas que eu ensino, inclusive, lá no mapa do TST diferenciado, porque a gente precisa saber dessas ocorrências. Então, tem como a gente saber, né? Alguém uma hora vai vir te contar, né? Esses quase acidentes, esses incidentes que aconteceram. Agora, se você realmente não tem um bom relacionamento e a empresa já tem essa cultura de não dar atenção para isso, vai acontecer e você não vai ficar sabendo. Sabe quando que você vai ficar sabendo? Quando virar um acidente grave. Aí você talvez fique sabendo, porque se você também não souber conversar com as pessoas, elas não vão te falar e você não vai conseguir descobrir dessa. A grande chave, gente, da segurança do trabalho é saber fazer as perguntas certas.
Muitas vezes a gente não descobre alguma informação importante ou alguma coisa porque a gente não faz as perguntas certas. Então, a gente sabendo fazer as perguntas certas, a gente vai descobrir sim e a gente consegue trabalhar ali na base da pirâmide. Sabendo também utilizar as ferramentas que existem, já não precisa inventar a roda, é só utilizar as ferramentas que já existem de forma correta, tá? E aí você vai ver que nenhum acidente ele é do nada. O acidente ele sempre dá sinais. E eu comprovo isso sempre. Toda vez que eu vou fazer um treinamento que a gente precisa e fala de acidentes, principalmente treinamento da CIPA, porque está na carga horária lá do treinamento da CIPA, análise e investigação de acidentes, eu sempre pergunto além da sala quem já sofreu algum acidente de trabalho, mesmo que leve, ou quem quase sofreu um acidente de trabalho. E eu sempre peço a pessoa relatar o que aconteceu. E aí eu sempre pergunto, antes de você sofrer esse acidente, quantas vezes isso já quase tinha acontecido? E a pessoa sempre responde, 1, 2, 3, enfim. Então, sempre acontece antes, gente. Vocês vão conversar com qualquer pessoa que já sofreu algum acidente de trabalho, vai ter já quase acontecido daquilo antes, ou se não aconteceu com aquela pessoa, aconteceu com um colega da mesma função que fazia aquela mesma atividade. Tá? Então, o acidente ele sempre dá sinais, ele sempre deixa pistas. Ele nunca é do nada. A diferença é que você não tá sabendo que aconteceu aquele acidente, aquele quase acidente. Então você não consegue trabalhar ali na base da pirâmide. Mas ele existe. Então eu tenho convicção de que isso existe, tá? Eu não vou dizer em relação às proporções, nossa, exatamente 601. Claro, isso foi feito em 1931 e eu acredito que isso vai variar do tamanho da empresa, né, do tipo de atividade, né, enfim, a relação à proporção, tá? A proporção eu acredito que sim possa ter uma variação, mas o funcionamento, assim, de como é que funciona a pirâmide de Bird, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que isso funciona, porque eu vi isso, eu vivi isso por muito tempo, tá? Eu sempre percebi isso, tá? E eu falo muito sobre isso, inclusive nos meus DDS, nos meus treinamentos, né? Quando, às vezes até numa conversa assim, de intervalo, enfim, uma conversa assim mais descontraída, em que alguém acaba falando de alguma atividade, alguma coisa que está acontecendo na empresa, que daqui a pouco a pessoa quase se machucou, ou que isso, com aquilo. Eu digo, olha só, viu? Como tá avisando e vocês não estão ouvindo? Como tá dando sinais? Inclusive, eu fiz um tempo atrás, eu fiz um acompanhamento de um serviço, de uma atividade que era num telhado, era a troca do telhado. A gente ia retirar as telhas que eram ainda de amianto, né, e colocar telhas metálicas. E um dia de manhã cedo, a gente nem tinha feito DDS ainda, mas o pessoal tava reunido ali conversando. Acho que eles esqueceram completamente que eu tava ali junto ouvindo. Eles descontraídos e um comentando. Aí um comentou, ontem eu dei uma escorregada ali no telhado. Todos com linha de vida, tá, gente, né? Mas, enfim. Eu dei uma escorregada ali no telhado. E o outro, pois é, quase caí de bunda, não sei o que. Aí eles começaram a rir, começaram a brincar com aquela situação, né? E aí, daqui a pouco eu entrei, né? E meio que o DDS já começou assim, né? E aí começamos, enfim, deixei eles todo mundo falar, rir, brincar, dar risada, né? Um rindo da cara do outro, que um tinha escorregado, que o outro tinha quase caído, não sei o quê. Aí eu chamei eles e falei justamente isso. Tava ouvindo aqui vocês falar, né? Que quase caiu, o outro, enfim, escorregou, outro quase caiu de bunda, né? Enfim, vocês estão vendo como o acidente tá avisando que vai acontecer? Como tá dando sinais? Olha quantos quase aconteceram ontem. E ninguém tinha comentado nada, né? Ninguém tinha falado nada. Por quê? Porque o pessoal não dá bola normalmente para essas pequenas coisas, né? Para esses quase. Aí eu falei, vocês estão vendo como tá avisando? Aí eu contei, expliquei para eles assim, de uma forma lúdica, né? O funcionamento da pirâmide de Bird. E falei, né? Vocês veem, o acidente ele sempre dá sinais, ele nunca é do nada. E tá avisando, o acidente tá avisando vocês e vocês não estão ouvindo. Vocês têm que parar e têm que ouvir, porque ele tá avisando.
por mais que vocês estejam com a linha de vida, vocês estão corados, estão tudo bonitinho, estão tudo direitinho, a gente sabe que no ficar pendurado, a gente não sabe se nesse meio tempo a gente vai bater em alguma coisa, né? Ou o que tem embaixo daquela telha que a gente possa bater. Então, é certo, né, a linha de vida e a ancoragem, que vocês não vão chegar no chão. O que não é certo é que vocês não vão se machucar no caminho. Isso é o contrário, é muito provável que isso aconteça. Vocês podem daqui a pouco bater um joelho, bater um ombro, acabar se batendo em alguma tubulação, alguma coisa do tipo. A gente não sabe como é que é essa queda, né? A chance de se machucar é grande, sim. Que a linha de vida e a ancoragem, ele evita que a gente chegue no chão, mas a gente pode se machucar sim nesse caminho, né? E aí eu falei, vocês estão vendo como tá avisando, tá dando sinais. E eu comecei a ver que eles começaram a balançar a cabeça, começaram a concordar, e eles perceberam que realmente era uma situação, não era uma situação de rir, né, enfim, dar risada numa cara do outro, não, era realmente uma situação, era um momento de parar e realmente falar sobre isso e ter consciência de que era uma situação, que era uma questão que a gente precisava parar e analisar para que isso não virasse um acidente, né? Então, foi que eu chamei todos, né, para ter uma conversa em conjunto, né, do que nós íamos fazer, então, para melhorar a questão das nossas medidas preventivas, para evitar que esse acidente que estava avisando acontecesse. E aí, todos, né, entraram ali na ciência, né, enfim, na conscientização de que realmente podia acontecer alguma coisa. E aí, até inclusive, eu escuto muita gente, né, reclamando de falta de tema de DDS, quantas vezes, né, cai um tema assim tão bom de trabalhar, né, tão apropriado no colo. Então, aqui nem é o tema do dia, né, mas já que surgiu, gente, aproveitem os ganchos, assim, às vezes nas conversas paralelas, aquelas conversas de descontração na hora da chegada, que normalmente surgem aí as questões pra gente trabalhar com eles, de fazer o DDS, fazer aquela conversa, né? E fazer aquela conscientização. Então, muitas vezes vem daí. E algo assim super pertinente, algo a ver com a realidade, né? Em vez de a gente ficar trazendo um assunto lá que daqui a pouco não tem nada a ver, né? Só pra dizer que fez, perdeu o gancho aí de fazer algo assim mais assertivo. E é por isso, então, gente, que eu sempre ensino, né? Eu sempre falo para os meus alunos para que a gente trabalhe ali sempre ali na base da pirâmide. Porque a gente trabalhando ali nos incidentes, a gente vai evitar sim que o acidente aconteça, né? E assim a gente também não vai ficar trabalhando, fazendo aquela gestão apague incêndio, que é ficar só investigando, só tratando dos acidentes depois que eles aconteceram. A partir daí, sim, a gente inclusive consegue trabalhar na prevenção, né? A gente gerar realmente resultados na prevenção, gerar inclusive até indicadores proativos e não somente indicadores reativos, e não ficar só tratando depois que já aconteceu, né? Para que a gente consiga sim tratar antes que aconteçam, tá? E não caiam nessa que do nada foi lá e teve um acidente grave e por isso a pirâmide não funciona. Não caiam nessa. A pirâmide, ela nunca é a pirâmide. Desculpa, o acidente ele nunca é do nada, tá? Ele vai avisando, ele avisa, às vezes ele grita, ele tá ali berrando no ouvido que vai acontecer e às vezes é a gente que não ouve, é a gente que não escuta, tá? Então ele vai avisando sim, tá? Então é importantíssimo que a gente trabalhe lá na base da pirâmide, que a gente trabalhe ali nos incidentes para que assim a gente vai conseguir reduzir o acidente com afastamento. Isso foi uma das ferramentas, não digo que isso foi uma das ferramentas, melhor dizendo, isso foi uma das maneiras que eu trabalhei, onde eu já consegui ficar em empresas que eu trabalhei em bater recordes e ficar muito tempo, mais de 1 ano, 2 anos, sem que aconteça nenhum acidente, né? Foi baseado nisso, claro, usando ferramentas, né? Enfim, mas baseado nisso, baseado ali em trabalhar ali a base da pirâmide.
Claro que daí existem métodos e existem ferramentas para que a gente consiga trabalhar esses incidentes de forma adequada e de forma assertiva. Claro que tem, né? Mas é trabalhando aí que a gente vai conseguir realmente evitar que o acidente aconteça. Isso é o que a minha experiência me diz. Certo, gente? E lembrando, né, que terça-feira, então, nós temos live aí novamente, toda terça e quinta-feira nós temos live. Inclusive, na semana que vem, eu acho que eu vou deixar para contar para vocês só na segunda, mas quarta-feira que vem, excepcionalmente, nós vamos ter uma live, tá? É uma live especial, é uma live com uma convidada super especial, onde nós vamos falar de um assunto que é muito importante, tá? Que é a inteligência emocional na segurança do trabalho, tá? Que é aquela inteligência emocional que nós precisamos ter na hora ali das reuniões com a diretoria, reuniões com os gestores e principalmente na hora da tomada da decisão. Aquela hora que você tem que tomar uma decisão, você não tem muito tempo para pensar, você não tem a mãe para correr para perguntar, você é o responsável pela segurança do trabalho e você tem que decidir. Tá? Então é sobre isso que nós vamos falar na semana que vem, na quarta-feira que vem, com uma convidada especialista no assunto, né? Uma convidada mais que especial. Então, excepcionalmente, na semana que vem, nós vamos ter live, então, na terça, na quarta e na quinta-feira, sempre às 20 horas. Então, já se organizem, coloquem aí na sua agenda, tá? Para você não perder. Eu te vejo lá.